ter uma aula legal para que a gente possa aprender mais, Deus. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 A moça americana atrapalhou um pouquinho. Tá, vamos lá então. Deixa eu compartilhar. Aqui, isso. Aí tá aparecendo, né? Sim. Deixa eu ver como que tá aparecendo aqui. Aí, nossa, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Então, gente que tava na aula, acho que era o Danilo, Ana e Sara. Qual foi o profeta que a gente falou semana passada? Não lembro. Não lembra? Eu Calma aí. esqueci. Vou puxar minha memória. É grandão o livro dele. Jeremias? Não, esse é o Não. de hoje. Acho que era Isaías. Isso. Então, semana passada a gente aprendeu um pouco mais com o profeta Isaías. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre um profeta que também é um dos grandes profetas. Lembra aquilo que a gente falou lá no começo? Não é porque ele é mais importante, não é porque ele é mais legal, ou porque ele era maior em altura, mas é grandes profetas porque os livros dele são grandes. Então, hoje a gente vai falar sobre Jeremias. E o título da aula é O Nosso Deus Capacita. Alguém sabe o que capacita? Não. Não? Não? Então, quando a gente fala assim, é nosso Deus que capacita, capacitar é dar capacidade. Então, capacitar é a gente, por exemplo, assim, quando a gente faz um curso de alguma coisa, a gente é capacitado naquilo, ou seja, a gente aprende a fazer, a gente aprende a conseguir cumprir aquilo. Entenderam? Então, quem pode ler para mim Provérbios 29 e 18, que é o versículo da nossa revista? Que a gente vai ver ele toda semana. Eu posso. Então, pode ler pra gente, Sara. Mas calma, tô procurando. Tá bom. Pois de Salmos. Achei. Provérbios 29 e 18, então. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tá. Então, a gente vai ver esse versículo toda aula, porque ele fala muito dos profetas, né? Nessa época, as pessoas, Deus conversava com o povo dele através dos profetas, né? Então, Deus passava para o profeta uma mensagem e o profeta ia lá e contava para o povo. Então, aí tem esse salmo de Davi, né? Ele fala: onde não tem profecia, onde não tem uma revelação de Deus, quando isso não acontece, o povo se desviava. A gente via isso na história do povo de Deus, que quando Deus não falava com aquele povo, é, esse povo ia e eles começavam a pecar muito, eles ficavam distantes de Deus. Mas aí ele fala, né? Como é feliz quem obedece à lei. Aquele que obedece às leis, às escrituras, esse é uma pessoa feliz. Então, Jeremias, quem que foi Jeremias? Jeremias, ele era um sacerdote e ele morava numa cidade que chamava Anatote. E ele era muito jovem quando ele recebeu um chamado. Acho que dá para imaginar quem que fez esse chamado de Jeremias. E aí, o que estava acontecendo nessa época? Assim como lá em Isaías, era bem parecido. O povo de Deus, ele estava muito distante de Deus. O povo estava pecando muito. E eles estavam idolatrando, ou seja, eles estavam fazendo cultos, eles estavam servindo a outros deuses. Então, o povo de Deus estava distante de Deus. E aí, por causa disso, Deus estava vendo, não estava satisfeito, ele resolveu mandar um mensageiro para alertar o povo e falar que eles iam ser castigados por tudo que eles estavam fazendo de errado contra Deus. Então, Jeremias, ele foi chamado por Deus, ele foi o escolhido. E Jeremias foi um profeta que ele era muito corajoso, ele era ousado. Mas será que Jeremias foi sempre assim? Será que ele já era dele, assim, ele ser corajoso, ousado, ele falar assim, ó, Deus fala, vai lá e fala, ele fala, não, vou sim, com certeza, pode deixar, tô indo.
Então, eu vou ler para vocês Jeremias 1, de 1 a 10. É um textinho um pouquinho maior, então eu vou ler. Deixa eu abrir aqui. Vou ler, como é um texto antigo, eu vou ler ele na versão da linguagem de hoje, porque fica mais fácil da gente entender. Jeremias. De 1 a 10. Então, ele vai falar do chamado de Jeremias. Então, eu vou ler para vocês. Ó. Esse livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do 11º reinado de Zedequias, filho de Josias. Então, agora vamos começar. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu, Jeremias, disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas Deus respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou os lábios de Jeremias e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Então, nesse primeiro texto, a gente vê Deus chamando Jeremias. E é que nem eu perguntei aqui atrás, ó. Mas será que Jeremias ele foi sempre corajoso? Sim. Não, quando Deus chama ele pela primeira vez, ele fala que ele acha que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir, porque ele é muito novo e ele não sabe o que falar. Então a gente vê que ele nem sempre foi assim. Então ele teve medo, ele achou que ele não ia dar conta, mas Deus não desistiu de Jeremias. Então, o que eu trouxe pra gente fazer aqui? Pra gente preencher? Nossa, eu acho que tá todo mundo aqui, menos o Miguel, ó. Deixa eu tirar. Eu quero que vocês pensem, pode mandar no chat também o Natan e a Ana, que costuma mandar pelo chat. Ah, socorro. Então. Podem mandar lá? Alguém pode falar, ou se vocês não quiserem mandar para mim, se vocês não quiserem falar, tudo bem, ou abrir o microfone para falar. Mas assim, eu queria que vocês pensassem em alguma dificuldade que você tem. Pode ser uma matéria da escola, pode ser o relacionamento com uma pessoa. Então, por exemplo, nossa, eu tenho dificuldade com uma pessoa da escola, eu tenho dificuldade com meu irmão, eu tenho dificuldade de obedecer, eu tenho dificuldade de não usar muito o celular. Então, pensem, e pode falar, pode abrir o microfone ou mandar no chat também, ou anota aí para vocês uma dificuldade que vocês têm. Alguém? Deixa eu ver, acho que eu recebi uma no chat. Olha, o Natan tem uma dificuldade muito de verdade mesmo. Dificuldade nas matérias da escola, matemática e geografia principalmente. Tá, então a Sara, ó, matemática, geografia. O Natan, ele tem dificuldade em assistir as aulas online. Eu tenho a mesma dificuldade do Natan, eu também não consigo assistir direito. Ninguém aguenta mais, ninguém assiste direito mais. É verdade, Sara. Nem quem gostava no começo está assistindo agora. A Ana mandou também. Ai, meu Deus. Aí foi de não ficar no celular por muito tempo. Isso também pode ser um desafio, né? Às vezes tem tanta coisa legal no celular, na televisão, que a gente realmente não quer sair mesmo. Deixa eu excluir aqui a tia Elisa. Ficou a gente aqui. Danilo, quer mandar alguma dificuldade sua? Aula online também.
Eu tenho dificuldade em português, matemática e assistir aula online. Aí, ó, todo mundo com dificuldade para assistir aula online. Tudo a ver com a escola, tudo a ver com a pandemia também. Então, É tá tudo verdade. ligado. Ó, eu também tenho dificuldade com aula online. Eu tenho dificuldade de ser organizada. Eu sou bagunceira, viu, gente? Eu tenho dificuldade com o que mais? Eu acho que eu acumulo muita coisa para eu fazer, então eu faço tudo meio corrido. Então, gente, se a gente pega e vê, as nossas dificuldades, elas podem ser em tantas coisas da nossa vida que a gente pode ter dificuldade, né? A gente pode. Ah, o Nathan mandou aqui também. Ó, a Ana mandou dificuldade de estudar. Tá difícil. Eu também, ó, também vou pôr até no meu, ó, de estudar. Também não tô conseguindo, Ana. Pode colocar tudo a ver com a escola aqui no meu, que todas as dificuldades têm a ver com a escola, entendeu? Pode colocar todas as Tudo a dificuldades. ver com a escola. O Nathan falou dificuldade de lembrar de pegar a máscara para sair. Nossa, é verdade, hein? De lembrar a máscara, olha. Hoje em dia tá Meu pai difícil. algumas vezes sai e ele fala assim, a máscara. A gente esquece, é muito chato usar máscara, né, gente? Então, a gente pode ver que as nossas dificuldades, elas podem ser muitas coisas. A gente pode ter várias dificuldades na escola, a gente pode ter dificuldade com pessoas, né? Às vezes a pessoa ela é muito tímida, muito assim, quieta, e ela tem dificuldade de conversar com as pessoas, dificuldade em fazer novos amigos. E tá tudo bem, todo mundo tem alguma dificuldade. Até quem é muito mais velho, muito mais estudado, e com essas pessoas têm dificuldade. Então, por exemplo, a gente pode pensar o Einstein, né? O Einstein que foi o maior físico que já teve, e ele era muito inteligente, ele sabia física, matemática e química. Às vezes ele tinha dificuldade com outras coisas que a gente não sabe, às vezes ele tinha dificuldade com uma matéria mais de tipo história, biologia, que são outras áreas, né? Então todo mundo tem alguma dificuldade. Todo mundo, não tá livre de nenhum. Ninguém está livre de dificuldades. Mas Deus, que é nosso Deus, ele conhece cada medo e dificuldade nossa. E aí, que nem ele fala lá para Jeremias no texto que eu li, ele fala: sou eu, Senhor, quem está falando. Não tem medo de ninguém, não tem medo de nada, porque eu estou ali para te proteger. E Deus, ele ajuda a gente a lidar não só com os nossos medos, mas também com as nossas dificuldades. Se a gente pede ajuda para Deus, a gente pede, fala: Deus, eu estou com muita dificuldade em matemática, me ajuda. Deus, eu estou com muita dificuldade de assistir aula online. Tá difícil para mim, eu não consigo mais, eu não aguento mais. E aí, assim como Deus fez com Jeremias, Deus capacita, lembra aquela palavra que eu expliquei no começo? Ele dá pra gente um jeito da gente conseguir resolver as nossas dificuldades. Ele ajuda a gente a lidar com as nossas dificuldades. Só que a gente tem que pedir para ele, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, por exemplo, nossa, eu não mando bem em matemática. Gente, eu era muito ruim em matemática na escola. Eu tinha que estudar, né? Não adianta a gente também só, eu tenho dificuldade, ou deixar quieto, ou só pedir para Deus e achar que vai, né? A gente tem que fazer a nossa parte, então estudar, tentar lidar, as aulas online, né? Pedir muito para Deus ajuda para a gente conseguir se concentrar um pouquinho, o mínimo que der, para que a gente consiga aprender alguma coisa. Eu já sei que, eu não sei vocês, mas eu não estou aprendendo mais nada, assim, posso ter aula, as coisas não entram na minha cabeça, não, porque a gente está cansado. E aí, Finalmente alguém que me entende. acho que tá todo mundo assim, viu, Sara? Minhas amigas estão assim, ninguém aguenta mais. E aí é nesses momentos que a gente vê que Deus, ele dá pra gente força pra gente continuar. Claro que às vezes, né, não vai ser perfeito, a gente não vai virar um super aluno que manda bem em tudo, mas a gente vai conseguindo lidar, a gente vai melhorando pouco a pouco. E Deus dá ele capacita a gente, assim como ele capacitava Jeremias. Agora eu preciso que alguém leia para mim Jeremias 29, de 10 a 14. Jeremias fica depois de Isaías. Isaías, que é um livro grande. Alguém pode ler para mim? Ó, fica Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, e aí depois vem Isaías, depois Jeremias. Então tá depois de Eu Salmos. posso.
Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia centena anos, 70 anos, ent- intentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer vós para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, buscar, Buscar-me é isso. buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vós o lugar onde vós mandei para o exílio. Aí, tá ótimo. Obrigada, Sara. Então, olha aí, Deus falando, né? Através, isso aí é uma profecia que Jeremias falou para o povo. Então, olha o que Deus estava falando. Ele estava falando que só Deus, só Ele, Deus, sabe os planos que Ele tem para gente e que são planos bons, não são planos de fazer mal para gente, é plano de dar para gente um futuro cheio de esperança. E Ele é Deus, Ele é o Senhor. E ele que estava falando ali através de Jeremias. Então, aí ele fala, né? Então, se vocês me chamarem e orar para mim, eu vou responder. Se vocês me procurar, vocês vão me achar, porque vocês estão me procurando com todo o coração. Então, para a gente levar essa mensagem que está em Jeremias para a nossa vida. Então, quando a gente estiver ansioso ou com muita dificuldade em alguma coisa, a gente pensar nesse versículo de Jeremias, que Deus fala assim: eu sei o plano que eu tenho para você, e é plano de te fazer bem, não é plano de te fazer mal. Se você me procurar, você vai me achar. Se você orar, eu vou responder. Então, para a gente guardar isso, que quando a gente está lidando com as dificuldades, ou quando a gente tem medo, ou quando a gente acha que a gente não dá conta, que nem Jeremias, a gente lembrar que é Deus que dá para a gente força para a gente fazer o que a gente precisa. Então, lá em Jeremias, uma das profecias que Jeremias leva para o povo é que esse povo iria ser levado para longe de Jerusalém, que era a cidade que eles moravam. Então, o povo de Deus estava em Jerusalém, né? E aí, esse povo ia ser levado para longe de Jerusalém por 70 anos e que eles iam viver em terras estranhas e distantes, que eles iam sofrer um castigo por ter deixado o Senhor. Então, olha essa profecia, né? Que profecia difícil que Jeremias passa para o povo. Mas aí, ao mesmo tempo que tem tudo isso, Deus fala, Deus garante para o povo, Deus não abandona o povo dele. E Deus fala, e aí nesse texto de Jeremias fala, né, que Deus ia trazer eles de volta. Sim, eu afirmo a vocês que me encontrarão, é Deus falando, né? E eu vos levarei de volta para a terra de vocês. Eu ajuntarei vocês e todos os países e todos os lugares por onde espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Então, Jeremias, ele leva essa mensagem para o povo, né? Ele fala que Deus ia tirar o povo da terra deles, né? Porque o povo estava distante de Deus, porque o povo estava pecando muito, porque eles estavam desagradando a Deus. Mas Deus, ele mesmo, depois, ele fala para o povo: eu vou dar perdão para vocês, eu vou levar vocês de volta para casa de vocês e vocês vão viver em paz de novo. Porque Deus sabe os planos que ele tem para o povo dele. E é plano de fazer bem e não plano de fazer mal. Então, agora eu vou ler por último um outro texto. Mas primeiro, alguém sabe o que significa oleiro? O que significa essa palavra? Desconhecida para mim. Desconhecida? Acho que ninguém sabe, né? Eu acho que uma pessoa que fica olhando, tipo, fica observando tudo. Ou é um lugar.
Ou é um local que alguma pessoa fica para observar? Não, isso seria um olheiro com H, antes, depois do L. Olheiro. Pode ser. Também tem aqueles, não sei se vocês já viram naqueles filmes de futebol americano, que sempre tem uma pessoa que fica olhando para os jogadores para ver. Tem isso no Brasil também, que eles vão assistir os jogos, eles ficam olhando para os jogadores para ver se vai contratar, chama um olheiro. Olheiro. Mas isso é um oleiro. O oleiro é aquela pessoa que trabalha com cerâmica, que trabalha com, sabe, fazendo aqueles vasos de, parece de barro, sabe? Que fica aquela plataforma girando e eles vão fazendo um vaso. Fazem Sei. vasos, jarras, fazem várias coisas. Isso é um oleiro. O oleiro é aquele que faz as coisas com a cerâmica, com o barro. E aí eu vou ler uma parte de Jeremias para vocês. Cadê? Que ele conta, ele fala um pouco sobre o oleiro. Ó, eu vou ler. O pote de barro que chama. O Senhor Deus me disse. Esse, quando eu falo de Senhor Deus me disse, é Jeremias falando. Então ele fala assim: o Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu, Jeremias, fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que eu faço, com o barro? O mesmo que o oleiro faz com o barro? Então Deus fala, né? Será que eu não posso fazer com o povo, com o meu povo, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tenha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei a ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e agir. Então, isso é uma figura que Deus usou para falar para Jeremias, que Deus ele tem o poder de fazer assim como aquele oleiro, né, que ele molda o barro, deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui. Para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu copiar o link. Um pouquinho. Aí, acho que dá para ver aqui. Olha aqui, gente, um oleiro trabalhando, ó. Tá vendo ele moldando o barro, ó? Tá vendo que ele molda? É molinho e ele faz, ó, tudo isso, todos esses potes, xícara, faz um monte de coisa e aí ele vai moldando da maneira que ele quiser. E se alguém for lá, por exemplo, enquanto ele tá moldando e apertar, ou apertar assim, ou rasgar, esse pote se desfaz. Mas da mesma forma que ele se desfaz, a gente consegue refazer ele e fazer do jeito que quiser fazer. E aí, essa é uma profissão muito antiga, né? Tinha muito lá na época dos profetas, que eles faziam, né? Todos aqueles potes para água, para comida, tudo era feito lá no oleiro, olha. E aí, Deus fala que ele tem a capacidade, assim como o oleiro, Deus pode fazer com o povo dele. Se Deus quiser moldar, se Deus quiser mudar a forma que o povo está fazendo, se Deus quiser destruir, mas se Deus quiser construir, que ele tem o poder de fazer do jeito que ele quiser, porque ele é o Senhor, e ele tem esse poder
E ele tem esse poder de moldar a nossa vida e de fazer a gente de novo. E se a gente está rachado, né, digamos assim, se a gente está com alguma dificuldade, alguma coisa, Deus tem essa capacidade de moldar a gente. Então é assim que ele falou para Jeremias falar, né, para o povo, que o povo estava desagradando ele. Então que ele, assim como o oleiro pode moldar do jeito que ele quiser, Deus pode fazer isso com a gente também. Ele pode fazer isso com a nossa vida, ele pode fazer isso com o povo dele. Que Deus faz do jeito que ele quiser. Aí, então, para terminar, o que a gente pode aprender, né, com o profeta Jeremias? A gente pode aprender lá no começo, né, que Deus que dá capacidade pra gente, que nem a gente falou das nossas dificuldades, nas matérias, em tudo, é Deus que dá capacidade pra gente lidar com as coisas, é Ele que dá coragem pra gente e força pra gente vencer essas dificuldades, os nossos medos também. Então isso é uma coisa que a gente pode aprender com o profeta Jeremias. Quando Deus chama ele fala, Deus, mas eu não sei falar, eu sou muito novo, eu não sei se eu vou se eu vou conseguir, né? E aí, Deus vai e ele coloca a palavra na boca de Jeremias. Ele vai lá e dá capacidade para Jeremias cumprir com aquilo. Segundo, Deus sabe o plano que ele tem pra gente. A gente pode ficar tranquilo com isso. Às vezes a gente fica ansioso mesmo, né? Ai, será que eu vou passar de ano? Será que eu vou conseguir viajar nas férias? Será que isso que eu tô querendo fazer vai dar certo? E isso é a vida inteira. Todo mundo passa por isso. Desde quando a gente é mais novo, como vocês, como quem está na faculdade, nossos pais, todo mundo passa por isso, que é medo do futuro. O que será que vai acontecer? Será que a pandemia vai passar? Será que vai piorar? Então, todo mundo tem isso. Mas a gente sabe. Nem, tipo assim, o que vai ser do futuro do Brasil com toda essa poluição do mar? Então, com o mundo, né? Será que a gente vai ter água? Será que a gente vai ter comida? E várias vezes na Bíblia, Deus fala assim: não fica preocupado com o amanhã, porque eu sei o amanhã. Não fica ansioso com o que vai vir, porque eu sei o que vai acontecer. Não fica ansioso com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque Deus que vai cumprir na vida dele. E lá em Jeremias ele já falava isso. Lembra aquele versículo que a Sarah leu? Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Fala. Assim, entre a pandemia, no começo do ano, a minha professora de português contou uma história, porque o pai do marido dela estava em uma igreja e ele falou assim, quem tem certeza que vai viver amanhã? Aí ninguém levantou a mão. Aí só uma pessoa falou assim, eu tenho certeza. No dia seguinte a pessoa estava morta. No dia seguinte a pessoa morreu. Vocês sabiam que a pessoa, o homem que... Vocês sabem a história do Titanic, daquele navio? Mais ou menos, só conheço, assim, por ser famoso. Então. Sim. Então, lá em Eu 1900... sei. Conhece? Conheço. Então, lá em 1920, alguma coisa, eu acho, faz 100 anos já, criaram um navio gigantesco, gente, que nem esses cruzeiros que a gente vê, que tem tudo, piscina, um monte de coisa. Eles criaram um dos primeiros e ele era gigantesco. E ele era muito legal e só tinha gente muito importante, sabe? Gente muito rica. E eles iam viajar. Ele o quê? É Miguel? Eu lembro que ele tinha falado que nem Jesus conseguia quebrar o barco dele. Exatamente. O homem que fez aquele navio, né, o engenheiro que projetou, ele falou que nem Deus afundava aquele navio. E aí o que aconteceu? Eles bateram no iceberg e afundou o navio. Morreu um monte de gente, foi? Então, pra gente ver, né? Deus é quem sabe os planos que ele tem para nós. A gente não pode garantir nada, que a gente vai estar vivo daqui 2 minutos, a gente não pode falar. Porque só Deus sabe dessas coisas. Mas ao mesmo tempo que às vezes a gente usa isso e fica ansioso, a gente tem que usar isso pra gente ficar tranquilo. Aí fala, eu tô preocupada com isso, a gente fala, né, pra Deus, Deus, eu tô preocupado com isso, me ajuda a lidar com isso, me ajuda a não ficar preocupado, mas a gente também tem a certeza de que Deus sabe o que ele faz. Seja as coisas ruins que acontecem na nossa vida, seja as coisas muito boas, Deus está no controle daquilo e ele que sabe os planos que ele tem. Então, a nossa parte é a gente fazer tudo direito, a gente viver direito e a gente ir seguindo os planos que Deus tem pra gente. Mas só Ele sabe quais são esses planos. E outra coisa, por último, que a gente também aprende com o profeta Jeremias, é que Deus, ele molda e ele forma a nossa vida. Assim como o oleiro, que eu mostrei lá o vídeo, ele faz ele mexe na argila, no barro, e ele faz do jeito que ele quiser.
Deus também pode fazer isso com a nossa vida. E que Ele que molda a nossa vida, e Ele que vai dar forma para a nossa vida. Então, essas são as coisas que a gente pode aprender com o profeta Jeremias. E agora, pedidos de oração. Quem tem agradecimento, pedido? Ó, eu vou pôr o meu primeiro para eu já dar o start. Deixa eu aumentar aqui. Bom, acho que todo mundo tem esse pedido, mas eu vou falar o meu. É pela escola. Pela Falta escola. pouco. Falta pouco para as férias. Eu vou Pouquinho. pôr aqui, ó, no de todos aqui, que era onde a Tia Elisa mandou um beijo, viu, gente? Ela tá na sala do Jojo hoje. Então, todos vão pedir pela escola, pelas provas finais e pela pandemia. Tá, aí vocês podem me mandar os particulares. Ó, eu vou pedir, vou pôr o meu aqui, que amanhã eu volto pra faculdade, eu vou voltar pro hospital amanhã. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que fazer tudo direitinho, porque eu vou voltar pro hospital. E também faltam uns poucos dias. Quando eu falo dias, eu quero dizer semanas. Mas é bem pouquinho pro aniversário da Bia. Porque o dela é dia 5 de dezembro, tá chegando aí, então é bem pouquinho. É semana que vem, né? Quinta, sexta. Não, Daí- é daqui duas. É Ah, mais tá. ou menos semana que vem, porque amanhã já vai ser a próxima semana. Ah, meio complicado. Tá. Ana, Miguel, algum pedido? Danilo? O Natan mandou aqui que ele não tem nenhum. Para minha família. Família? Perfeito, meu chat. Perdi porque a partir do dia 25 de novembro a 4 de dezembro ela vai ter prova. Ah, então a Ana vai ter provas finais, né? E também, falando em provas, a Ana me fez lembrar que as provas da Bia foram adiantadas, vai ser quinta. Nunca isso aconteceu, começar as provas na quinta, sempre na segunda. Provas da Que horas Bia. que acaba a aula? Pra acabar a aula da escola, Danilo? Ah, Pra férias, né? Ninguém aguenta mais. Danilo quer pedir por férias. o meu vai acabar dia 18 de dezembro. A sua 18? Meu Deus, vai demorar ainda. A minha também se termina dia 18. Nossa, você vai terminar junto com as faculdades, menino. É triste. É, né? Ainda bem que as minhas terminam antes, as minhas terminam dia 4 de Nossa, aí, dezembro. tá vendo? Aí, Sortuda. Danilo, rodamos, E a da dançamos. minha irmã termina dia 2. Ah lá, Deus deu sorte, gente. Ai, ó, o Data fez um pedido bem legal. Para as pessoas que tiveram, pessoas em sua família que faleceram pelo Covid-19, isso, tá? Tava melhorando, né, gente? Aí agora começou a piorar de novo. Não, por quê? Que as Coronavírus. pessoas não estão cuidando direito, as pessoas estão saindo muito, não estão usando máscara. Yes. E aí tá voltando o pessoal a ficar doente. A não agradecer pela família. Mas tem que melhorar, senão nas minhas férias, o que eu vou ficar fazendo lá? Se eu vou ficar sentada assistindo TV com minha avó? É, vai Sozinha? ficar assistindo Disney Plus. Não, lá não tem Disney Plus. Ai, Chururu. é. Porque a gente já planejou tudo, assim, pra sair, pra comprar algumas coisinhas, né? Porque todo fim de ano a gente compra algumas coisinhas. Ah, sim, mas fazendo as coisas. Dá pra fazer as coisas com cuidado, né? O que não dá é pra sair sem máscara, não dá pra ficar encontrando as pessoas sempre, né? Por exemplo, fazendo festas, coisas, isso que não dá pra fazer. Tem que tomar cuidado, usar muito álcool gel. E Então, é que é sempre pra gente álcool em gel aqui em casa. então. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer. Quem vai orar pro final? Eu vou fazer a oração dos pedidos. E aí eu preciso que alguém ore pra gente terminar a aula. Hum? Eu não. Eu não. Eu acho que o Nathan caiu. Miguel, Sara, Ana, alguém pode fazer a oração de final? Agradecendo a aula? Eu aro. Certo? Tá, então a Sara falou que hora, tá bom. Então, Não, a Ana? Ah, tá ótimo. Então pode ser.
Então, eu vou fazer a oração dos pedidos. E aí, Tá bom. depois que eu terminar, a Ana faz a oração de despedida, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma aula que tivemos, que podemos conversar um pouco e aprender um pouco mais. Deus, ajude-nos a aprender com o profeta Jeremias, ajude-nos a ter coragem e ser forte, mas Deus, ajuda-nos com todas as nossas dificuldades, e o Senhor sabe cada uma delas, as nossas dificuldades e os nossos medos. Pedimos ajuda com isso. Deus, gostaríamos de pedir pelo fim das aulas, que as férias cheguem logo para que a gente possa descansar. O Senhor sabe que a gente está cansado, que a gente não consegue muito bem assistir a aula mais, e a gente pede ajuda para que a gente possa assistir essas aulas e para que a gente consiga fazer as provas finais que estão chegando, para que tudo dê certo, para que a gente entre de férias logo, para poder descansar, aproveitar e para que a gente possa começar o ano que vem depois mais descansados e com mais energia para enfrentar tudo. Deus ajude para que essa pandemia passe logo, para que as coisas possam voltar ao normal, porque a gente está cansado com tudo e a gente só queria que as coisas voltassem como era antes, e a gente pede a sua ajuda para que as coisas possam ir voltando. Deus, ajuda também para que as pessoas tenham responsabilidade e para que elas saibam se cuidar e cuidar do próximo, Deus. Deus, queremos pedir pelas provas finais que estão chegando para muitos de nós, ajude-nos a passar em todas, a ir bem em todas, e ajude-nos a estudar para essas provas. Deus, ajude-nos a ter energia para estudar. Gostaria de pedir para todos que estão voltando para a escola ou para mim que estou voltando para o hospital, Deus, ajude-nos para que essa volta aconteça de forma segura. Queremos agradecer pelas nossas famílias e pedir para que o Senhor continue dando saúde e continue nos livrando dos maus, Deus. Pedir também para todas as pessoas que estão com o Covid ou que já tiveram, Deus, para que o Senhor esteja curando, e também pedir pelas famílias que perderam pessoas por causa dessa doença, Deus, para que o Senhor esteja consolando elas, e pedir por todos aqueles que estão trabalhando nessa pandemia para tentar lidar com essa doença, para aqueles que estão tentando achar uma vacina ou uma cura, Deus, pedimos para que o Senhor esteja abençoando todas essas pessoas e cuidando de todas elas. Deus, cuida das nossas férias que estão chegando, uns antes, outros depois, e ajude-nos com tudo isso. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Posso fazer a oração? Pode orar, Ana. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, por mais uma aula da igreja que o Senhor nos deu. Que a gente possa aproveitar o resto do dia com a família. Que o Senhor cuide da família de todo mundo que está aqui. Que a gente possa ter uma noite boa também. E o dia seguinte, um dia bom também. Que a gente possa estudar para o que precisar. Que a gente possa conseguir aproveitar o resto das coisas que a gente fará hoje. Que a gente possa fazer cada coisa com calma. Que a gente também possa aguentar até o final do ano para as aulas também. Que o Senhor também cuide das pessoas que estão precisando da sua ajuda agora, Senhor. Que o Senhor também cuide da gente. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, gente. Bom domingo para vocês. Tchau, tia. Um beijo. Tia Elisa mandou beijo. Descansem. E é Tchau, isso, gente. Tchau, Danilo. Força para todo mundo que a gente vai dar conta. Tchau, tchau. Beijo. Sim, só mais um pouco para acabar. Isso, vamos entrar de férias. Pode ser Assistir escola. muito Disney Plus. Tchau. Tchau, beijo.